Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Macedo e este é meu canal Epochê. Hoje irei conversar com vocês sobre V de Vingança, a obra britânica escrita por Alan Moore e com o desenho do David Lloyd. É uma das histórias em quadrinhos mais extraordinárias que eu já li, tanto pelo seu caráter político, seu caráter de reflexão, de engajamento, como pela ideia que se tinha de que quadrinhos era só aquelas coisas para jovens, adolescentes, leitura infantil. E não é bem assim. Essa própria obra, V de Vingança, ela tem essa característica porque ela revolucionou os quadrinhos, mostrando que quadrinhos também é escrito para adultos. E eu acho o seguinte, não é qualquer adolescente que vai conseguir ler V de Vingança e entender, não. Pode até assistir o filme, que tem uma linguagem diferente, mas os quadrinhos ele é de uma profundidade que a maioria dos quadrinhos não tem. O que é também um traço do Alan Moore. Eu tive conhecimento primeiro pelo filme, que, se não me engano foi estreado em 2003. Mas quando eu estava fazendo o curso de História, né, e devido aos protestos que começou agora, esses protestos de 2011 para cá no mundo, essa máscarazinha aqui, né, que é uma representação de Guy Fawkes, que era um dos membros de uma revolução que ficou conhecido como Conspiração da Pólvora, que tinha a intenção de explodir o parlamento inglês, mas que não deu certo. O Guy Fawkes acabou sendo preso, né, e torturado, tendo que entregar aos seus colegas. Então é uma história que só caracteriza o personagem, mas V de Vingança não está totalmente preso a essa história que aconteceu na Inglaterra. É apenas uma simbologia da máscara, uma simbologia do personagem. Porque se você for pensar quem é o cidadão V, durante a obra toda vão estar sempre perguntando: quem é você? Quem é você? E a questão que coloca aqui não é o eu, é o nós. O V, o cidadão V, na verdade, é aquele cidadão oprimido, aquele cidadão que vive as mazelas de uma ditadura e que busca se libertar. Agora, assim, a obra é recheada de referências de literatura, música e história. Então, a pessoa tem que estar com a cabeça bem livre e sempre é legal ter um tablet, ter um computador perto para ir pesquisando as referências para quem está conhecendo, né, quem está entrando nesse mundo. É tanto que a ideia de libertação que tem no V de Vingança é exatamente por dois viés. O primeiro da experiência. Para você se libertar, você tem que sofrer. Para você entender o V, você tem que sofrer. Porque ele só adquiriu o conhecimento dele a partir do sofrimento. Além da experiência, o conhecimento. Por isso que ele não fala nada claramente, ele sempre está usando uma referência, principalmente referências literárias de Shakespeare. E essas referências é o que vai fazer com que você obtenha conhecimento. E esse conhecimento também liberta. A história se passa na Grã-Bretanha, durante o contexto da Guerra Fria. E as pessoas temiam muito uma guerra atômica. Então, como os quadrinhos, né, a literatura fantástica tem esse poder de transformar anseios em literatura, o Alan Moore ele escreveu exatamente como se essa guerra tivesse acontecido. Então, dentro desse contexto, a Europa desapareceu e a Grã-Bretanha ela passou a ser governada por um governo fascista. Em épocas de crise, levanta-se governos fascistas. E foi assim que o Alan Moore colocou nessa história, que era o líder que controlava o Estado, e esse controle do Estado estava baseado nos sentidos, o nariz, os olhos, que eram as instituições de vigilância dessa sociedade. O Alan Moore, quando escreveu essa obra, ele estava sentido, ele estava preocupado com a situação que estava passando a Grã-Bretanha na década de 80. Por isso eu acho interessante aqui ler para vocês o que ele escreveu. Não quero falar do Brasil, certo? Mas estamos em 1988 agora. Margaret Thatcher está entrando em seu terceiro mandato e fala confiante de uma liderança ininterrupta dos conservadores no próximo século. Minha filha caçula tem 7 anos.
e um jornal tabloide acalenta a ideia de campos de concentração para pessoas com AIDS. Os soldados da tropa de choque usam visores negros, bem como seus cavalos, e suas unidades móveis têm câmeras de vídeos rotativas instaladas no teto. O governo expressou o desejo de erradicar a homossexualidade até mesmo como conceito abstrato. Só posso especular sobre qual minoria será alvo dos próximos ataques. Estou pensando em deixar o país com minha família em breve. Esta terra está cada vez mais fria e hostil, e eu não gosto mais daqui. Boa noite, Inglaterra. Boa noite, BBC local. E V de Vitória. Olá, voz do destino. E V de vingança. O Alan Moore estava no início da carreira dele aqui. Para mim, ele é o maior escritor de quadrinhos, exatamente porque ele consegue perceber essas sutilezas da realidade e colocar e transformar em diálogos o discurso do quadrinho. A história ela é bem interessante. Os personagens, o perfil dos personagens estão inseridos exatamente nessa convivência autoritária dentro do Estado. O detetive que pesquisa, que investiga quem é o V, ele, durante toda a história, ele passa por um processo de construção, de reflexão, onde ele termina por colocar o próprio Estado em dúvida. E ao colocar em dúvida, ele entra em choque, ele não fica bem legal assim, ele entra em choque entre o eu, o que ele pensa, os valores morais que o Estado ditam e aquilo que o Estado não cumpre. Então nessa investigação vai acabar levando o que ele chamava de campo de reabilitação, que na verdade era um campo de concentração, onde eram presos negros, homossexuais, lésbicas, comunistas, e lá eles eram exterminados. Eram utilizados como cobaias para experimentos científicos, e o V ele foi uma vítima desse campo. Ele foi uma das cobaias, aliás, a única cobaia que sobreviveu. E ao sobreviver, ele disse, olha, é como se fosse assim, eu sou sobrevivente, mas eu não sou sobrevivente só de mim. Eu sou sobrevivente de todos aqueles que morreram vítima desse Estado autoritário. O lema desse Estado é força através da pureza, pureza através da fé. Então todas as instituições de controle passam pelas garras do V. O jornalismo, a manipulação da mídia para controlar a mente das pessoas, a igreja, como a fé ela é utilizada também para oprimir, para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas temam o líder, temam o Estado. E vai passando por vários personagens que trazem exatamente essa ideia de que existe uma moral, mas essa moral não é seguida. Então, no filme isso não fica bem claro. Nos quadrinhos fica. Tem duas personagens, que elas são duas personagens femininas, em que uma, não estou lembrado o nome delas agora, mas uma é Rosemary, a outra estou esquecida. A Rosemary, o marido dela, que acaba sendo morto durante a história, ela vivia naquele mundo, naquele contexto, mas ela aos poucos vai saindo e o final da história, dos quadrinhos, ela não está no filme, essa personagem. E no final da história ela faz um ato assim, que também é um ato de liberdade, um ato extremo. A outra personagem, que eu não estou lembrado o nome dela, mas ela é tipo o típico cidadão do Estado que só pensa no conforto próprio. Nem que para ter esse conforto tenha que exterminar todos aqueles que façam oposição. Por isso que a ideia fascista que ele coloca bem no livro, nos quadrinhos não pode pensar, não pode refletir. Todo pensamento tem que ser homogêneo para gerar paz para o Estado. Mas é uma paz falsa. Né? Paz sem voz não é paz, é medo, né? Como está lá na música do Rapa. Tem tem duas grandes ideologias que dá para ser compreendida no livro. A primeira é essa ideologia nacionalista, extremista, fascista, que eu já falei aqui para vocês. A outra é o anarquismo. O V ele é o típico cidadão anarquista.
tem uma parte que é bem interessante, que ele conversa com o símbolo da justiça. E diz que a justiça o traiu. E quando a justiça o traiu, que ele amava a justiça, ele conseguiu consolo na anarquia. E a anarquia, ela traz duas forças, que é, primeiro, a força da destruição e em seguida a força da criação. Então, 30 anos, né, esse ano está completando a obra. Tem outra personagem, a Evil Hammond, extraordinário o que acontece com ela. Ela passa por esse processo de experimentação da dor e esse processo de adquirir conhecimento para se libertar. O livro, os quadrinhos, livro não, quadrinhos é porque eu estou mais acostumado a falar dos livros, né? Mas esse quadrinho ele tem essa coisa especial, ele quer que o leitor também se liberte, pense, reflita, né? Não haja como massa, faça sua própria justiça, seja livre. Então, se gostou do vídeo, faça a inscrição, né? Curta, toque o sininho aí para os próximos e leia V de Vingança. Ele está disponível na Amazon, está tendo uma promoção aí essa semana. E compre, leia. Não leia apenas como fosse uma história em quadrinhos de super-heróis. Leia para refletir, para pensar sobre o seu papel como cidadão dentro do Estado. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.